بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, sintam-se cumprimentados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, vamos dar continuidade às nossas aulas das quintas-feiras do manual Kitab al-Kabair do Sheikh Imam Al-Hafiz Shamsuddin Al-Dhahabi. E hoje, inshallah, esta é a nossa quinta aula, depois de termos falado na semana passada do Al-Kabira Al-Thania, o segundo Kabira, o segundo pecado maior, que é Qatlun Nafsi, aquilo que nós chamamos de homicídio. Na aula passada, só para consolidar e refrescar as mentes, nós falamos do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. E falamos qual era a posição do homicídio dentro desses pecados e o perigo que existe nesta face da terra, assim como no além. Também falamos do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. Portanto, esses são os versículos que nós falamos na semana passada. Hoje, inshallah, vamos dar continuidade a este capítulo mesmo que fala de homicídio. E eu recordo-me, tínhamos prometido que falaríamos também por causa do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Falaríamos do aborto, assim como do planeamento familiar. Inshallah, vamos falar acerca disso dentro de segundos. Começando pelo versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, segundo o nosso manual: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. E este versículo está no Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui: min ajli dhalik, por causa do homicídio, do pecado que foi cometido pelos filhos de Adam, por este ter morto o seu irmão sem justa causa. Allah subhanahu wa ta'ala diz: por causa desse homicídio, por causa desse pecado cometido por filho de Adam, katabna ala bani Israel, prescrevemos para os filhos de Israel, annahu man qatala nafsan, que aquele dentre vocês matar ou tirar a vida ou a alma de alguém sem justa causa. Man qatala nafsan bighayri nafsin, sem justa causa, sem que ele tenha
tirado a vida de alguém, porque nós sabemos que está registrado no Taurat, está registrado no Antigo Testamento, a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, que diz que aquele que tirar uma alma, aquele que tirar uma vida, aquele que tirar a vida de alguém, que matar alguém, o seu castigo é de também ele ser morto. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا, aquele que tirar a alma ou a vida de alguém بغير نفس, sem que ele tenha cometido o mesmo, quer dizer, sem que ele tenha morto ou tirado a vida de alguém, في الأرض, nesta face da terra, فكأنما قتل الناس جميعا, é como se ele tivesse tirado a vida de toda uma humanidade, de toda a gente existente nesta face da terra. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض, ou ele cometeu corrupção e desordem nesta face da terra. Tornou-se esse indivíduo alguém que tira a vida das pessoas, criando desordem. Tornou-se, como temos aqui nesta nossa terra, por exemplo, aqueles que fazem parte do grupo 15 e tiram vida das pessoas sem justa causa, ou tornou-se, pegou em arma, como por exemplo está a acontecer em Cabo Delgado, Mocimba da Praia. As pessoas estão a tirar almas inocentes, estão a tirar vidas de pessoas de forma injusta, pessoas inocentes. Estão a criar uma desordem naquela zona, estão a criar refugiados, estão a fazer com que as pessoas abandonem as suas atividades, abandonem as suas casas, abandonem tudo aquilo que é de bom, por causa de indivíduos que estão a criar uma desordem, estão a criar uma corrupção, derramando sangue inocente sem justa causa. Então, estes que fazem isto, que matam as pessoas sem justa causa e criam corrupção nesta face da terra, criam desordem nesta face da terra, é como se eles estivessem a tirar a vida de toda uma humanidade, a criar desordem de toda a face da terra. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَحْيَاهَا, e aquele que por justa causa não tirar a vida de alguém, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, é como se ele tivesse dado a vida a toda uma humanidade. Significa que o Islã recomenda que nós não devemos praticar o homicídio. O Islã coloca o homicídio em segundo plano, quer dizer, o seu peso em termos de pecado e em termos de castigo, depois do shirk, ou associar Allah subhanahu wa ta'ala, ou invalidar o la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aqui logo o Sheikh, mais uma vez, com base nestes versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, nos recorda de que Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção para nós não praticarmos o homicídio, não tirarmos a alma ou vida de alguém sem justa causa, não criarmos desordem e corrupção nesta face da terra, não derramarmos sangue inocente de crianças, pessoas adultas, mulheres, porque o Islã, como doutrina, o Islã, como código de vida, proíbe este tipo de prática. De seguida, o Sheikh traz o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Este versículo nos demonstra, nos apresenta uma situação que acontecia no tempo do Jahiliya, antes do aparecimento da luz do Islã, antes da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os povos árabes, ou alguns povos árabes, por vergonha e por medo da pobreza, pegavam nos seus filhos, principalmente as meninas recém-nascidas, e enterravam estes bebês, enterravam estas meninas recém-nascidas vivas. É por isso que Allah diz: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Vão se recordar no dia de Qiyamah, quando Allah subhanahu wa ta'ala
perguntar, interrogar aquelas crianças que foram enterradas vivas. E al-maw'ud, na língua árabe, significa algo pesado, algo que é thaqil. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, principalmente no Ayat al-Kursi, ele diz وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Significa que Allah, não é difícil para Allah subhanahu wa ta'ala proteger. Então significa algo que é pesado, algo que é difícil. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, significa quando as pessoas deitarem a areia, e esta areia é pesada para aqueles bebês, para aquelas crianças que são enterradas vivas. Então a areia era pesada, depois de enterradas, colocada a areia e eles vivos, esta areia tornava-se pesada para aquelas crianças, para aqueles bebês que eram mortos por causa da pobreza, por causa do medo da fome, por causa do medo da vida que era difícil naquele tempo, a vida do deserto, ou por causa de vergonha, porque segundo eles as meninas eram vergonha para a tribo, porque quando uma certa tribo travasse algum combate, alguma guerra com uma outra tribo, e as mulheres eram tornadas escravas, eram tornadas objeto de os homens daquela tribo que saiu vencedora, e isso era vergonha para a tribo vencida. E esta situação, meus caros irmãos, esta prática não cessou, não acabou apenas naquele tempo, não cessou, ainda continua, ainda nos nossos dias. Algumas pessoas, algumas famílias, por medo da pobreza, por medo da vida, por medo, segundo eles, de não terem condições para educar os seus filhos, eles matam estes filhos ainda bebês ou ainda no ventre das suas próprias mães. A razão pela qual nós dizíamos que havíamos de falar acerca do aborto, o hukm do aborto no Islã. O aborto no Islã, nós sabemos que o aborto é interromper a gravidez antes de chegar o momento desta mãe dar à luz, desta mulher fazer com que esta criança venha ou nasça segundo aquilo que são os momentos e as fases que a gestação ou a gravidez leva até a criança nascer. Então, basta-se interromper esta gravidez, já se chama de aborto. E o aborto no Islã, existem duas opiniões divergentes. A primeira opinião é a opinião de Imam Malik ibn Anas e outros imamos, outros masheikhes, dizem que o aborto, seja qual for a justificação que as pessoas trouxeram, o argumento que as pessoas trouxerem para provar que fizeram o aborto por causa de motivo X ou pela causa X, não é aceitável dentro do Islã. Significa que, para esta opinião, para estes masheikhes, o aborto é algo haram, é algo ilícito, é algo proibido. Não é permitido o aborto no Islã, seja qual for a justificação que as pessoas trouxerem. Basta Allah subhanahu wa ta'ala colocar lá fi qararin makin, colocar lá no útero, colocar lá no ventre da mãe, haver o cruzamento entre o espermatozoide e o óvulo e confirmar-se que já está a começar a vida de alguém, já está a começar a vida de uma criança, é haram, é proibido praticar o aborto. Esta é a primeira opinião, e estes trazem como argumentos, como provas,
estes versículos que aqui acabamos de recitar, e um deles este versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Significa que aquela vida que foi tirada mesmo nos primeiros momentos da sua gestação, nos primeiros momentos em que houve o cruzamento entre o ovo e o espermatozoide, será perguntado no dia de Qiyamah. Allah perguntará a esta vida que foi interrompida, por que os seus pais ou a sua mãe tirou a sua vida. Porque geralmente o aborto é feito de forma escondida, é feito de forma em segredo, e em algum momento as pessoas não sabem, ou é segredo só da mãe, ou é segredo do casal, ou é segredo da mãe com uma parte da sua família. Então, ao invés de Allah subhanahu wa ta'ala perguntar a eles no dia de Qiyamah, já que é algo que foi feito em segredo, Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar a própria vida que foi interrompida. A segunda opinião é de que o aborto é permitido, mas com alguma justa causa, e esta permissão não é de uma forma mutlaq, não é de uma forma aberta. Tem algumas condições, tem alguns shurutos para este tal aborto ser considerado jaiz no Islã, ou permitido no Islã. Nesta opinião diz que se este aborto for praticado dentro dos 4 meses, isto é, antes de Allah subhanahu wa ta'ala fazer o assopro da vida, qabla nafihi ruh, antes de Allah subhanahu wa ta'ala soprar a vida naquele feto que está já a ser criado por Allah subhanahu wa ta'ala, se for antes, vem num hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que depois dos 4 meses vem um anjo que coloca lá, que faz um acordo, quanto tempo esta criança que vai nascer vai viver, qual vai ser o seu sustento, e tudo aquilo que ele vai praticar nesta face da terra é colocado, é anunciado e registrado naqueles 4 meses, quando vem Allah subhanahu wa ta'ala, manda soprar lá a vida neste feto ou nesta criança que está sendo já criada por Allah subhanahu wa ta'ala. Se for antes, os ulamás dizem, desta opinião que dizem que é jaiz, dizem que é permissível se for por uma justa causa. Por exemplo, se confirmar por médicos reconhecidos que, caso esta criança ou esta gravidez nós deixarmos ela desenvolver, poderá vir nascer uma criança defeituosa. Por exemplo, poderá não ter braços, ou poderá não ter olhos, poderá não ter orelhas, quer dizer, poderá ter algum defeito que fará com que seja, entre aspas, alguma vergonha para a própria criança, ou alguma vergonha para os pais. Então, se esta for a justificação de um médico ou alguma confirmação, é permitido praticar o aborto. Ou achar-se que, embora agora já existem métodos, embora os pais desta criança sejam pais portadores do vírus de HIV, é possível a criança nascer sem que ela seja portadora do vírus. Então, se temer de que a criança poderá nascer com problema de HIV-Sida, com o vírus do HIV-Sida, então aí está autorizado interromper a gravidez. Ou por outros motivos, por exemplo, se esta mãe continuar com a gravidez e a criança vir a nascer, esta mãe poderá, por exemplo, correr risco de vida, poderá esta mãe ser motivo de ela vir a falecer, assim como o feto vir a morrer. Isto se for dentro dos 4 meses, os ulamás dizem que é jaiz, e um dos alimos que desta opinião é Sheikh Muhammad al-Uthaymin e outros ulamás. Mas os mesmos dizem, caso for depois dos 4 meses aparecer, seja quem for esse médico, a dizer que
esta gravidez se continuar, esta criança poderá ter defeito X, esta mãe poderá perder a vida, não está autorizado em nenhuma das condições ou situações interromper esta gravidez. Deixa que a gravidez continue, vamos deixar tudo nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Logo, percebe-se que o aborto não é permissível assim, sem nenhuma condição. Ele é permissível dentro dos 4 meses ou antes dos 4 meses, caso exista uma justa causa. Não é porque a criança... A gravidez, por exemplo, apareceu do adultério e foi por parte do ziná, ou porque este homem tem sua família, tem sua esposa e a menina meteu-se com ele, ou a senhora meteu-se com ele e este homem tem medo da sua esposa, tem medo dos seus filhos, então vamos interromper esta gravidez. Não, este não é motivo para se interromper a gravidez, não é motivo para se praticar o aborto por vergonha. Ou outro motivo de que temos que interromper a gravidez, pode ser um casal, vamos interromper a gravidez porque já temos 5, 7 filhos, se continuar não vamos conseguir educar essas crianças, não vamos ter o que alimentar caso esta gravidez continuar. Isto não está nas mãos de ninguém, meus caros irmãos. A alimentação, o sustento não está nas mãos de ninguém, porque Allah subhanahu wa ta'ala já se responsabilizou em alimentar toda aquela criatura ou todo ser vivo que estiver a andar nesta face da terra. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Não existe nenhum ser vivo que anda por esta face da terra, a não ser que a responsabilidade do sustento e alimentação dessa tal criatura esteja nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala também diz no outro versículo: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Estão proibidos, não devem tirar a vida dos vossos filhos min imlaq, com medo da pobreza que vocês estão a viver neste momento, por causa da fome que vocês estão a viver neste momento. نحن نرزقكم, nós damos a vocês o sustento, vocês como pais e os outros irmãos que ele pode ter dentro da família, وَإِيَّاهُمْ, assim como a este que vocês querem tirar a vida, assim como os filhos que vocês têm, a responsabilidade do seu sustento é nosso. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Não tirem a vida dos vossos filhos, das vossas crianças, não pratiquem o aborto por causa do medo da pobreza vindoura. Da pobreza vindoura, pobreza que provavelmente, se tiverem muitos filhos, poderão passar fome, poderão não conseguir educar, poderão não conseguir dar de vestir. A responsabilidade do sustento deles está em nossas mãos, está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, de sustentar a essas crianças, assim como sustentar a vocês. Portanto, caros irmãos, podemos perceber aqui que o aborto no Islã é proibido se for o motivo, uma causa que não é justa, como por exemplo, ter medo de passar fome, ter medo de não conseguir sustentar, ter medo de não poder educar, ou por causa de vergonha que você poderá passar. Deixa nascer essa criança é inocente, essa criança não pediu para nascer, você não pode tirar a vida dele sem justa causa, não pode interromper a gravidez sem justa causa, porque esta vida não pertence a ti, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala
já que essa vida pertence a ele, ele se responsabilizou em alimentar todo aquele ser vivo que estiver a andar, a passear nesta face da terra. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Então, Allah subhanahu wa ta'ala se responsabilizou em alimentar. E, caros irmãos, estou a ver que não vamos poder, nesta aula, falarmos do planeamento familiar. Vamos deixar, inshallah, para a próxima quinta-feira, isto por causa do tempo, e inshallah vamos dar uma abordagem total e completa, inshallah, acerca do planeamento familiar, porque é também uma aula que vai nos levar algum tempo. Só para terminar, dizer que nós não podemos tirar a vida das nossas crianças, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prometeu de que ele vai se vangloriar, vai se apresentar perante dos outros povos, se o seu povo, se a sua umma for uma maior em termos de números. É por isso que ele diz num hadith sahih: "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mubahim bikum al-umam yawm al-qiyamah." Casem-se com aquelas mulheres que vocês amam, aquelas mulheres que dão filhos, que fazem muitos filhos, porque eu vou poder comparar o meu umma que Allah subhanahu wa ta'ala deu a algum profeta. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando Nuh diz: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Vocês devem fazer istighfar, devem pedir muito perdão para que Allah subhanahu wa ta'ala vos conceda muitos filhos, porque o Islã só poderá crescer, o Islã só poderá ter as grandezas que tem hoje se o número dos muçulmanos for um número maior, a não ser que sigamos aquelas ideias do Ocidente que não autorizam, não permitem de as pessoas terem muitos filhos, e hoje estão muito arrependidos, mas inshallah vamos de falar deste assunto com detalhes na próxima quinta-feira, na próxima aula, inshallah. Portanto, era isto que tínhamos preparado para poder apresentar, e mais uma vez, qualquer questão, qualquer dúvida que tiverem, poderão apresentar esta dúvida nos números que são colocados no próprio vídeo, ou poderão colocar no grupo Acenda a Reta, no grupo do WhatsApp. E para terminar, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala nos dar muita compreensão e percepção, e que Allah subhanahu wa ta'ala coloque aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós ensinamos no prato da nossa balança, no dia em que não vão servir os filhos nem as riquezas, somente aquele que se apresentar a Allah subhanahu wa ta'ala com um coração puro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.